Abra comigo então Atos capítulo 2, para nós vermos como é ser igreja. Como é ser igreja. Você sabe que a igreja não é um prédio. Igreja são as pessoas. A igreja somos nós. Então, cuidado quando você critica você mesmo. Porque às vezes a gente critica a igreja como sendo uma instituição. Eu não gostei do culto hoje. Mas o culto é coletivo. Você não gostou do quê? Do que você fez que você não gostou? Eu não gosto, eu vou sair da igreja porque ela não é boa. Como assim sair da igreja? Como assim deixar a igreja? Se a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos um entendimento equivocado, histórico, de que a igreja é uma instituição. E ela não é. Perante os órgãos legais, obviamente, ela é uma instituição. Tem CNPJ, responde por tudo que faz, tem que ter alvará. Nós temos alvará aqui de bombeiro, alvará de construção, temos tudo. Como para o mundo, isto aqui é uma instituição. Mas para Deus e para a sua palavra, a igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus na terra. Então, muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas análises, nos nossos comentários. Então veja como é que funcionava a igreja. Eu vou ler o texto que o Nadinho trabalhou nele hoje de manhã, e eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, onde dizia assim: logo depois do Pentecostes, a igreja nasce, o Espírito Santo é derramado sobre os 120, que alcançaram 500, e aqui Pedro se levanta no dia de Pentecostes e prega uma mensagem, prega o evangelho, e depois a igreja é formada. Eu vou ler do verso 41 em diante. Diz assim: naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra. Que palavra? A palavra que Pedro pregou, o evangelho. Foram batizadas, convencidas que foram batizadas, foram arroladas, ou seja, começaram a fazer parte daquela comunidade cristã. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa. Parece que eu estou interpretando a Bíblia aqui, mas eu estou lendo na versão da Bíblia Mensagem. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Isso é ser igreja. Viver em harmonia, andar segundo o ensino dos apóstolos, compartilhar o pão. Isto é ser igreja. A gente confunde igreja com prédio, a gente confunde igreja com reunião. Eles vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Havia generosidade, havia compartilhamento de recursos. Isso é ser igreja. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas, todos os dias. Porque eles eram igreja. Vocês estão me entendendo aqui?
Eles não iam à igreja. Eles eram a igreja. Você e eu somos a igreja. Cutuca o seu irmão do seu lado. Vocês estão com uma cara que não estão acreditando em mim. Cutuca o seu irmão do seu lado. Olha, isso que ele está falando é verdade. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu vou à igreja. Não, a igreja é você. Eles iam diariamente no templo. Mas esta expressão ir diariamente no templo era no pátio do templo. Eles não poderiam entrar no templo dos judeus, porque lá era somente o ritual do judaísmo. E eles eram cristãos, era o cristianismo. É como se nós quiséssemos, vamos fazer nosso culto na Catedral da Sé hoje? Vamos levar o Samuca lá para lançar o CD lá. Poderíamos entrar? Não. Mas é público, é público. Mas tem uma organização. Mas nós podemos nos encontrar, fazer um culto lá na Praça da Sé. Podemos ou não podemos? É isso que eles faziam. Depois que eles se encontravam ali na Praça da Sé, no pátio do templo, na frente do templo, então eles ouviam, os apóstolos se revezavam, eles pregavam uma palavra, davam um ensino, e em seguida, diz a Bíblia, eles iam para as casas. Para as casas, eles faziam uma refeição juntos e compartilhavam daquilo que aprenderam. Ou seja, a igreja, como dizia um pastor amigo nosso, o Bill Beckham, parceiro do Ralph Neighbor, a igreja era uma águia com duas asas. A asa do grupo grande, da grande celebração, e a asa dos pequenos grupos. E assim nasceu a igreja, voando com equilíbrio. Templo nas casas, templo e nas casas, e ela voava com equilíbrio. Aí chegou Constantino, ano 300, que se converteu ao cristianismo para agradar a sua mãe, e para agradar a sua mãe resolveu construir uma catedral. Aí começou. É só você estudar um pouquinho de história da igreja. Aí a igreja que tinha duas asas, andava em equilíbrio e não tinha limites para ela, influenciadora, começou a ter uma asa só. A asa do templo. Aí era só o templo. Aí, para subir no templo, para pregar no templo, tinha que ser um cara preparado. Não podia o povo. Os leigos não poderiam. Só o clero. Só quem estudou teologia. Só quem fez isso, fez aquilo outro. Aí a igreja começou a girar em falso. Perdeu isso aqui. Você vai ver o finalzinho aqui, ó. Eles seguiam uma disciplina diária nos cultos do templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. Eram os G100s funcionando aqui, meus amados. Os grupos de comunhão, edificação e multiplicação. G100 não é invenção da Comunidade da Graça, não é invenção do Eibe, não é invenção do Aloysio, não é invenção do David Young Cho, do César Castelhanos, não é invenção desses caras nenhum. Isso é um modelo bíblico. O povo da cidade apreciava o que via, porque começou a trazer impacto. Começou a trazer mudança na sociedade.
começaram a ser relevantes. Todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E esse projeto foi, e o evangelho foi. Até como eu disse, você chegou o Constantino. Talvez até com boa intenção. Com boa intenção. Não estou criticando ele, não. Ele começou a estruturar muito a coisa. Profissionalizar muito a coisa. E o sacerdócio foi tirado da mão do povo. Não, você não pode. A Bíblia foi tirada da mão do povo. Até hoje. Até hoje. Muitos cristãos não têm Bíblia, não conhecem Bíblia. Muitos evangélicos não conhecem Bíblia, chamados evangélicos. Eu não gosto de fazer essa distinção. Para mim, cristão é cristão. Mas só para você diferenciar. Não conhecem Bíblia. Ficam à mercê de ouvir o clero. Não confere na palavra para ver se as coisas são assim mesmo. E aí são manipulados. Aí não pode reclamar. Você tem acesso à informação e não vai até ela? Ora, você quer o quê? Confira nas Escrituras. Por isso nós estamos desafiando esse ano todos os membros da Comunidade da Graça, todos os lugares, a lermos a Bíblia toda durante o ano. Plano de leitura das Escrituras. Porque nós queremos ser igreja como é o modelo original. E essa igreja no modelo original, as pessoas que fazem parte dela, participam de duas coisas fundamentais. Elas estão ligadas, elas estão plantadas numa igreja local. Elas participam dos cultos de celebração, mas elas estão vinculados a um grupo de relacionamento. Que no nosso caso nós chamamos de G100, grupo de comunhão para promover edificação e gerar multiplicação. Quem está no asa só, nem é para estar só numa e nem na outra. É para estar nas duas. E aí você vive em equilíbrio. Aí você pode ser igreja. Aí você é igreja. Porque você vive em comunidade. Não existe, como falou o Nadinho hoje de manhã, não existe esse negócio de você, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu estou desvinculado da igreja. Não existe isso. Se você está, Jesus é o Senhor da sua vida, você está ligado ao corpo. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o desafio deste último domingo de janeiro é você tomar uma posição de ser igreja de fato. Não ser frequentador de culto. É muito bom você estar aqui, nós ficamos felizes, fazemos festa para quem vem, mas isto é 10% do que Deus preparou para você. Se você ficar só nisso, você não vai crescer. Não crescendo, você não vai se desenvolver, não vai produzir frutos, e não produzindo frutos, lá na frente você vai ser cortado, como diz João 15. Porque toda árvore que está em mim não produz frutos, será cortada e lançada no fogo. Deus chamou você para ser igreja. E ser igreja é estar envolvido, é estar participante nos cultos de celebração aos domingos e vinculado a uma célula, a um grupo de relacionamento. Esta igreja tem 265 células. De tudo quanto é jeito, cor, bairro, faixa etária, nível social, tem para todos. Não há desculpas.
Mas já vou responder uma situação aqui. Talvez haja aqui alguém dizendo assim, Osmar, eu já fui numa célula, mas eu decepcionei muito. Com quem? Com as pessoas. Que nesses dias encontrei um irmão que frequentava a nossa comunidade, num velório. Eu falei, cadê você que eu não estou vendo? Eu não estou mais na comunidade. Não. Ele dizia, meu amigo, me considerava. Dizia, sabe aquele cara que foi te elogiando assim? Eu gosto tanto de você. Puxa, você é o máximo, Osmar. É mesmo? Pô, você saiu de lá, mas nem falou nada para mim. Consideração que você tem, hein? O que houve? O que nós fizemos para você? Alguma coisa que eu fiz? Não, nada. Eu te admiro muito. Pastor Carlos Alberto foi... Não, pastor Carlos Alberto... Não, puxa. Uns probleminhas com alguns irmãos lá. Tá. Então, quando você tem um probleminha com o irmão, você sai da igreja. Onde você está agora? Estou na igreja X. Você já teve probleminha lá, já ou não? Ainda não. Você acha que você vai ter ou não? Eu vou ter. Então, você vai sair de lá também. É mais fácil fugir de uma situação do que resolvê-la. Porque às vezes, quando você vai resolver uma situação, você descobre que você está errado. Também. Mas o nosso orgulho não permite que nós reconheçamos o nosso erro e acertemos nosso erro. Então é mais fácil evitar. Reconstruir um casamento, é trabalhoso, é mais fácil separar. É mais fácil mesmo. Mas é o que Deus quer? Não é. Você está afim de fazer o mais fácil ou o que Deus quer? Você quer o mais fácil ou você quer obedecer o princípio da palavra? É a decisão que precisamos tomar, sempre. É mais fácil não fazer exercício nenhum, comer à vontade. É mais fácil. Mas você vai ser mais saudável fazendo isto? Não vai. De vez em quando eu olho para a esteira de casa lá, eu falo, meu Deus do céu, onde que eu acabei de comprar essa esteira? Mas já que ela está lá, põe um iPhone no ouvido e pau! Com vontade ou sem vontade, eu vou para ela. Porque eu preciso. Eu não quero o mais fácil. Eu quero aquilo que Deus quer para mim. Aliás, vida cristã é um caminho estreito. Eu queria um caminho largo, uma vida bem larga, assim, sem compromisso. Então, é outro reino. Mateus 7,13 diz assim: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, muitos vão por ele. E apertado e estreito é o caminho que leva à vida eterna, poucos o encontrarão. Nós não estamos aqui, nós não somos profetas das facilidades. Mas também não somos profetas das dificuldades. Mas nós somos profetas da realidade. E a real é esta. Ser igreja é isto que eu vi em Atos com você. E quando você está nisto, você encontra razão, paixão, alegria. Havia entre eles grande alegria, porque quem está cumprindo a missão, está no lugar certo, fica em paz e tem alegria. Quando você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, você não tem paz, você não tem alegria. Aquilo cansa, aquilo consome você. Mas quando você fez a coisa... Sabe quando você fez a lição de casa? Vai ter aquela prova de física. Mas você estudou, você se empenhou. Chega lá, está todo mundo tenso e você está tranquilo, porque você fez a lição de casa.
Deus quer que vivamos assim, de acordo com a vontade dEle, para sermos igreja nesta terra, sermos sal e luz neste lugar, vivemos em comunidade, vivemos com os irmãos. Isto vai trazer alegria, vai trazer realização, porque quem não está com a mão no arado, quem não está cumprindo a missão, é um traidor. Esta frase é do Adams Brown. De todos os discípulos, aquele que abandonou o arado, abandonou a missão, veio a ser um traidor. Judas. Deus não chamou você para ser um traidor. Traiu o movimento. A linguagem que a galera usa aí nas comunidades que existem, nas organizações que existem paralelas aos governos, como o PCC, Comando Vermelho e outros. Quem não faz de acordo com aquilo que foi colocado naquela comunidade está traindo o movimento. Deus não quer que você traia o movimento. Deus quer que você se ligue a este movimento. Movimento de quê? De ser igreja. Ser igreja é viver em comunidade. Viver em comunidade é você participar na asa grande, na asa pequena, cumprindo a missão nos ambos os dois lugares. E você será equilibrado e feliz. Vamos ficar em pé?